Boa noite, povo de Deus. Toma sua Bíblia na sua mão. Levanta ela bem alta aí. Os visitantes também podem pegar a Bíblia e levantar alta. Eu não vou falar heresia nenhuma. Nós vamos fazer uma declaração de fé. Amém? Então vamos todos juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, te pedimos nessa noite graça, Pai, o favor do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus, que a ação e a unção do Teu Espírito Santo, Pai, o Espírito da verdade, para que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso, mais do que uma palestra, ó Pai, mas que a Tua palavra, ela alcance, Pai, os nossos corações nessa noite. Ó Pai, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento desta noite, ó Pai. Ó Pai, que a Tua palavra, ela possa cumprir o propósito pela qual ela será lançada nessa noite. Que eu seja, Deus, tão somente um instrumento, usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 53. Nada melhor do que na noite ao qual nós vamos participar da mesa do Senhor, do que nós falarmos da cruz. Uns 3 gostaram da ideia. Ô Jesus, o final vai dar certo, irmão. Isaías 53, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens se escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua morte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo,
levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Meu irmão, a cruz de Cristo, ela é o palco do amor de Deus. Se você ainda tem alguma dúvida no seu coração de que Deus ama você, quando nós lemos esse texto de Isaías, esse texto ele é uma evidência categórica do amor de Deus por mim e por você. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus não escreveu "eu te amo" nas nuvens com letras de fogo. Deus esculpiu na cruz do seu Filho, com letras de sangue, "eu te amo". A cruz de Cristo é a prova máxima do amor de Deus por nós. Em Romanos capítulo 5, no verso 8, a palavra do Senhor, ela diz: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores." A morte de Cristo na cruz, ela não acontece de circunstâncias. A morte de Cristo na cruz, meu irmão, ela não foi um acidente. A morte de Cristo na cruz, ela não foi algo assim que fugiu do controle de Deus. Pelo contrário, a morte de Cristo na cruz, ela foi o plano de Deus. Ela foi o plano de Deus. A Bíblia ela diz em Apocalipse capítulo 13, no verso 8, "Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo." A cruz, desde quando Adão e Eva pecaram, ali estava o primeiro retrato da cruz. Hebreus capítulo 9, no verso 22, a Bíblia ela fala: "Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados." Desde que o Cordeiro foi morto, lá no Velho Testamento, quando a última praga, ela iria atingir todo o Egito e todos que ali estavam, e quando eles pegam aquele sangue e colocam nos batentes das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele visse que ali estava o povo de Deus. Desde este momento, nós conseguimos ver o retrato da cruz de Cristo. Eu achei que o povo ia dar glória a Deus. Meu Deus. Quando Cristo morreu e derramou o seu sangue para nos livrar da morte eterna, a cruz de Cristo foi o mais profundo gesto de sacrifício por mim e por você. O Rei da Glória. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos falando de alguém que a Bíblia diz que ele é o Rei da Glória. Abram-se, ó portas, sobre vossas cabeças, abram-se, ó portais eternos, que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Este Rei da Glória, Filipenses capítulo 2, no verso 7 e 8, a Bíblia diz que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sendo ele Deus, ele se fez homem. Sendo o Rei dos Reis, ele se fez servo. Sendo o autor da vida, ele deu a sua vida.
Sendo bendito eternamente, ele se fez maldição. Sendo ele santo, 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 ele se fez pecador. E hoje, meu irmão, através desse texto que nós lemos de Isaías, esse texto vai nos mostrar o grande amor de Deus. E nós vamos ver hoje 4 verdades sobre a cruz nesse texto. E a primeira verdade, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, é uma pergunta que eu faço para você. Quem levou Jesus à cruz? Por que ele foi crucificado? Será que Jesus fraquejou diante do poder de Roma? Será que Jesus foi uma vítima indefesa diante de uma trama do Sinédrio? Será que Jesus morreu naquela cruz porque ele se rendeu à fúria do poder dos soldados romanos? Meu irmão, a Bíblia diz que os nossos pecados levaram Jesus à cruz. O verso 4 e 5 de Isaías 53. A Bíblia diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Verso 8. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Verso 12. Levou sobre si o pecado de muitos. Quem matou Jesus naquela cruz não foram os açoites que ele levou. Não foram os pregos que o cravaram na cruz. Não foi o fato dele ali suportar naquela cruz dores terríveis. O que matou Jesus na cruz não foi a asfixia do pulmão por causa da sua posição ali na cruz. O que matou Jesus, quem levou Jesus à cruz, foi você, fui eu. Ele morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Ele morreu por cada um dos nossos pecados. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso mostra, irmão, o tamanho da maldade do nosso pecado. E isso retrata o amor incondicional de Deus por nós. O amor incondicional de Deus por nós. Quem levou Jesus à cruz? Nós vemos nesse texto também, a Bíblia responde que o Pai, o próprio Pai, levou seu filho àquela cruz. O verso 4, a Bíblia diz que ele era ferido de Deus e oprimido. O verso 6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O verso 10, a Bíblia diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Meu irmão, isso é maravilhoso. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus ele não foi para a cruz porque a multidão gritava crucificam. Ele não foi para a cruz porque o Sinédrio contratou testemunhas falsas para acusá-lo. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, ou porque Pedro o negou, ou porque os discípulos o abandonaram. Jesus ele não foi para a cruz porque Pilatos sentenciou ele. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor por mim e por você. Por que Jesus foi para a cruz? Porque ele voluntariamente se entregou para ir à cruz. O verso 4, a Bíblia diz que ele toma sobre si. O verso 10 diz: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus não foi para aquela cruz como um cordeiro esperneando, querendo fugir dela. Jesus não foi para a cruz contrário à sua vontade. Ele foi voluntariamente para a cruz. Assim como um rei caminhava para a sua coroação, ele foi para aquela cruz por amor, por mim e por você. Em João 10:18, Jesus ele diz: ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reaver. Este mandato eu recebi de meu Pai. Ninguém tira, ninguém está tirando a minha vida, ninguém está fazendo isso comigo, mas eu, por vontade própria, estou entregando. Mas a segunda coisa que eu vejo são os tipos de sofrimento que Jesus sofreu naquela cruz. Jesus, ele teve sofrimentos de ordem moral e espiritual. O verso 3 de Isaías 53, a Bíblia diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Meu irmão, você sabe o que é esconder o rosto? Esconder o rosto de alguma coisa ou de alguém. Você já parou para pensar nisso? É quando você vê algo repulsivo. É quando você vê algo que te causa náusea. Algo que te dá nojo. Algo que te envergonha. Algo que para você é completamente repulsivo e você não quer olhar para aquilo. O sofrimento de Jesus, além de ser repulsivo, ele não produziu compaixão nos outros. O texto diz: e dele não fizemos caso. Ou seja, não importa. Não estou nem aí para ele. Que sofra. Jesus teve uma experiência íntima e longa com o sofrimento. O texto diz que ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus ele sofreu rejeição. O texto diz que ele era o mais rejeitado dentre os homens. O mais rejeitado. Jesus ele foi rejeitado pelo seu povo. João capítulo 1, no verso 11, a Bíblia diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Os seus gritaram diante do pretório romano que o sangue dele caia sobre os nossos filhos. Mateus 27, 25. Jesus, ele foi rejeitado pelos religiosos da época. Chamavam ele de blasfemo, de beberrão, chamavam ele de pecador, chamavam ele de endemoniado. Jesus, ele foi rejeitado pela multidão que em outro momento o aplaudia. Meu irmão, quando ele entra em Jerusalém, o que ele ouve na entrada triunfal dele em Jerusalém? Hosana! Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa é a entrada dele em Jerusalém. Mas quando ele está saindo dos portões, porque a crucificação não foi na cidade, foi fora. Quando ele sai dos portões de Jerusalém para ir à cruz, ele não ouve mais hosana, ele ouve crucifica-o. Jesus, ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo na infância. Pilatos covardemente lava as mãos e sentencia ele à pena de morte. Herodes Antipas escarnece dele. Jesus, ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O sinédrio judaico era composto de 71 membros que covardemente, por inveja dele, contratam testemunhas falsas para acusá-lo de blasfêmia e conspiração contra César. Jesus foi rejeitado pelos seus próprios discípulos. Judas o traiu. Pedro negou. E os demais fugiram covardemente. Jesus foi rejeitado pelo próprio Pai. Mateus 27, no verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Todavia, agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. O Pai lança sobre ele a iniquidade de todos nós. O Pai aplica no seu Filho o golpe da lei que deveria ser aplicado a nós. Jesus, ele sofreu em nosso lugar como nosso representante, como um substitutivo, um substituto, como um nosso fiador. E quando ele se faz pecado por nós, a lei exigiu que ele morresse. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E ele morreu a nossa morte. Para quê? Para nos dar vida. Para nos dar vida. Jesus sofreu a dor da humilhação. O verso 7 de Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado. O sinédrio judaico humilhou Jesus. Cuspiram no rosto dele. Meu irmão, até hoje, cuspir no rosto de alguém é uma afronta das maiores que pode existir. É uma humilhação agressiva. Os soldados romanos humilharam Jesus.
colocaram um manto nele e se ajoelhavam diante dele em zombaria. Colocaram uma coroa na cabeça dele, um cetro nas suas mãos, e diziam: salve-se, ó rei dos judeus. Jesus ele foi humilhado quando na cruz ele diz ter sede, e os soldados estendem um caniço com vinagre para agravar ainda mais a sua sede. A Bíblia diz no verso 2 de Isaías 53, que não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Meu irmão, esse texto ele não está querendo dizer que Jesus era feio, não é isso. É que naquele momento da cruz, não havia beleza nele. Ao ponto de até o sol esconder a sua face. Porque a Bíblia diz que ao meio-dia houve trevas. Pois ali na cruz, Jesus foi feito pecado, foi feito maldição. Toda a feiura do nosso pecado, as mazelas das nossas vidas, as nossas iniquidades, estavam sendo jogadas sobre ele. No físico, Jesus sofreu contusões, lacerações, enfiaram uma lança nele, atravessaram ele com uma lança. Ele sofreu todo tipo de dor no físico, por amor, por mim e por você. Mas o terceiro ponto, como que Jesus reagiu ao sofrimento? O verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não reclamou. Ele não se esquivou do seu propósito. Muito pelo contrário, Jesus tinha uma convicção daquilo que ele tinha que passar. A gente vê muita gente fugindo do chamado e do propósito. A gente vê muitas pessoas fugindo do chamado, fugindo do seu propósito, fugindo daquilo que Deus deu para você fazer, mas você foge dele. Meu irmão, Jesus ele tinha uma convicção de que a cruz era o destino dele, a cruz era o chamado dele, ele tinha que ir para a cruz. Em Mateus 16, no verso 21, a Bíblia fala, que Jesus ele fala: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus ele vai para a cruz consciente. Ele vai de encontro ao seu chamado. Em João 19, verso 10 e 11, a Bíblia diz: então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos achando que era o cara. Você não está vendo o que eu posso fazer? Eu posso te livrar dessa condenação, eu posso te libertar, é só eu querer. E Jesus responde: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Ele tinha convicção do que ele tinha que fazer. Além de não reagir, de não reclamar, a Bíblia diz, no verso 12,
pelos transgressores intercedeu. Meu irmão, qual foi a primeira palavra de Jesus na cruz? Depois de crucificado, Jesus, ele proferiu algumas palavras, mas qual foi a primeira palavra que ele proferiu? Qual foi a primeira coisa que ele fala na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra, ele intercede pelos transgressores. E por último, a gloriosa recompensa da cruz. O verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe o que significa, querido? Isso tem um significado tremendo. Isso significa que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Quando Jesus morre, o inferno pensa que prevaleceu. O inferno pensa que venceu. Mas Atos capítulo 2, verso 22 e 24, a Bíblia diz: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e paciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Ele venceu a morte. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. João tem uma experiência quando ele vê o homem andando no meio dos 7 castiçais. E ele fala assim, o texto diz: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ali na cruz, Jesus não estava sendo derrotado. Na cruz, Jesus estava esmagando a cabeça da serpente. Na cruz, ele não foi derrotado. Ele estava derrotando Satanás. As algemas da nossa servidão, da nossa escravidão, estavam sendo quebradas ali na cruz do Calvário. A cruz, meu irmão, é a grande expressão do amor de Deus, é a expressão da justiça de Deus, é a expressão máxima da nossa redenção. É a cruz do Calvário. O verso 11 e 12, de Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na cruz,
Você foi comprado por Jesus. Olha para o irmãozinho que está do seu lado. Vamos matar a saudade disso. Faz aquela cara de crente profeta. E agora eu fiquei curioso para ver a cara de crente profeta. Aponta o dedo para ele assim: é isso que te digo. Aqueles bem pentecostal, né? É isso que te digo, azeite na botija. Aponta o dedo para ele de profeta e diz: na cruz, Jesus comprou você. Deu até sede. Imitar pentecostal dói a garganta, irmão. E meu irmão, deixa eu te falar um negócio, querido. Olha o que a Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 6, o verso 20. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, ele está dizendo que houve um preço para essa compra. Só que Jesus, meu querido, ele não comprou você com real. Jesus não comprou você com euro. Jesus não comprou você com dólar. Jesus não comprou você com criptomoeda. Vamos atualizar o negócio. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, a Bíblia diz: sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E o que ele faz com essa compra? Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. A compra de Cristo, quando Ele nos compra com o seu precioso sangue, o que Ele faz? Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Na cruz, meu irmão, nós temos a salvação. E nos tornamos a sua gloriosa recompensa como noiva. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmes para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Na cruz, como resultado, Jesus chama um povo para si. O verso 12 de Isaías diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Jesus, ele foi para a cruz sabendo que ele ia suportar dor, humilhação, sofrimento, mas ele mesmo sabendo disso, ele foi para a cruz para comprar a mim e a você com o sangue dele, nos tirar da posição de servos e nos transformar em filhos. Gálatas capítulo 4. Fica de pé no seu lugar, querido.
Gálatas capítulo 4, verso 3 e 7. Não precisa abrir não, vou ler para você aqui. O pessoal do louvor pode subir. Gálatas 4, verso 3 e 7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Vira de novo para o irmãozinho do seu lado. Fala com ele assim, você não é mais escravo. Você é filho. Continua com ele, não perde não, continua com ele. E por você ser filho, você é herdeiro por Deus. Fecha seus olhos, querido. Daqui a pouco nós vamos cear. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas eu tenho uma percepção no meu espírito. A gente precisa falar isso aqui agora. Eu tenho uma percepção no meu espírito que essa última parte, ser filho, tem pessoas aqui que não se percebem como filhos de Deus. Você tem um problema muito sério com a questão de paternidade. Por isso você não consegue ver Deus como um pai. Todos com os olhos fechados. E Deus precisa curar isso na sua vida hoje. Você tem que sair daqui hoje curado, meu irmão, disso. E a única coisa que eu te peço é que você dê um passo em direção a Deus. E se você está nessa condição, só levanta uma de suas mãos. Um dos pastores vai até você para orar com você. Mas só levanta bem alto. Pastores, tem pessoas com mão levantada. Pastores e pastoras, por favor, me ajudem. Hoje o amor do Deus Pai vai inundar a sua vida. Temos mão levantada lá atrás. Chega uma líder de GC, isso aí, glória a Deus. Irmão, posso estar errado, mas tem mais gente que está com esse problema. Tem uma mão levantada lá atrás? Temos uma mão levantada lá atrás, por favor. Líderes de GC, me ajudem aí. Isso. E você que chegou nessa pessoa aí, ministra paternidade. Ministra cura nas emoções agora. Em nome de Jesus. Tem uma mão levantada aqui no meio. Preciso de uma pastora ou uma líder de GC ali. No meio aí, ó, por favor. Isso.
Quem é você que só queria um abraço só? Levanta sua mão. Quem é você que só queria um abraço? Lá atrás já, gente. Chega alguém lá e dá um abraço. Por favor. Seja curada com esse abraço em nome de Jesus. Seja curado com esse abraço. Toda a igreja de olhos fechados. Ore, meu querido, ore, ore. Ore.